Eu queria começar com uma oração. Amém. À vontade. Senhor, graças te damos pelo privilégio e a honra de crer no Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. Eu me humilho diante de Ti e eu declaro que eu sou totalmente dependente do Senhor. Clamo ao Espírito Santo de Deus que seja o intermediário entre o que eu vou falar e o que as pessoas vão ouvir. Porque, embora eu tenha estudado muito sobre o assunto, não é suficiente. Eu preciso, quem faz a obra é o Senhor. Amém. Então, nós queremos te render toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Recebe para si toda a honra, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Quero agradecer também o apoio do meu pastor, que me possibilitou estar aqui. E muito obrigada pela confiança. Eu estou de mudança de Houston, como já lhe falei. E eu creio que esse dia, esse momento, foi algo preparado por Deus, porque eu creio que é um ciclo se fechando. E Deus tem me dado, eu tenho estudado afinco já há quase 4 anos sobre o que eu vou falar. E eu creio que é muito pertinente para a igreja nos dias de hoje. Eu gostaria de falar um versículo que fez parte do início da minha caminhada com Deus, que diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Muito obrigada pela confiança. Eu queria pedir a vocês uma coisa. Primeiro, paciência, porque o material é muito denso. Se alguém tiver papel e caneta, eu peço que vocês anotem as palavras-chave que eu vou falar, porque não vai dar tempo de entrar de forma profunda em tudo, porque é muito denso, muito grande, eu não quero cansar vocês. Mas alguns slides eu vou passar rapidamente, só porque ele apareça na tela, e eu sugiro às pessoas em casa que depois, se quiserem estudar mais sobre o assunto, podem ir dando pausa e seguindo lá os slides. Outra coisa é que esse material vai estar disponível para quem quiser. Eu estou disponibilizando. Eu tenho um grupo de mulheres cristãs ao redor do mundo que se chama Farol 90 Graus. Está um pouco parado porque todo mundo sem tempo, mas eu acho que eu vou disponibilizar esse material lá também, tá bom? O assunto, então, é mundo contemporâneo e o princípio das rebeliões, degradação e subversão de propósito. Há muito tempo eu ouvi dizer que a saúde psíquica de uma pessoa pode ser medida, primeiro, pela habilidade de criar e nutrir vínculos afetivos. E outra coisa é capacidade de autoanálise ao ser confrontado. Quanto mais morto espiritualmente, menos essa palestra fará sentido para você. E eu tenho uma péssima e uma boa notícia para você. A boa notícia é que informação é poder. E a má notícia é que cada um de nós seremos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. Portanto, cuidado com as informações que eu vou lhe passar hoje. Se você vai entrar por um ouvido e sair por outro, ou se você vai parar e refletir sobre o tema. E eu queria, então, começando com uma breve provocação. Quem você pensa que é? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores, as suas bandeiras e as suas causas? E a gente vai falar sobre polarização política, sim, porque embora a gente é cidadão do mundo, cidadão do céu, a gente está no mundo. Então, a polarização política tem criado no mundo muitas quebras nas relações das famílias, nas amizades, no trabalho. Mas a gente quer te convidar a refletir. Segundo a visão espiritual e a partidária da igreja, porque a igreja é a partidária, falaremos sobre marxismo cultural, engenharias sociais, globalismo e posicionamentos. Eu vou traçar uma breve panorâmica histórica de grandes revoluções que marcaram o mundo desde o Iluminismo, passando pela Revolução Francesa, até os dias atuais. Sobre estratégias que o inimigo das nossas almas usa ao redor do mundo de forma camaleônica, vem distorcendo e subvertendo mentes e propósitos. E também sobre o perigo de se remover marcos eternos na sociedade, na família e na igreja. O objetivo dessa apresentação é instruir-nos, inclusive a mim mesma, porque enquanto eu falo eu também estou aprendendo, sobre os maiores desafios da igreja atual e esse conflito de cosmovisões. Nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto cidadãos dos céus, que ainda exercemos cidadania na terra, de como nos posicionarmos nesse terreno pantanoso, repleto de espíritos de engano. Essa imagem é chocante, que eu coloquei algumas fotos de rebeliões, desde Gênesis, mas só algumas,
para ilustrar o seguinte: existe um jogo que está sendo jogado no mundo, uma guerra semântica, uma guerra de significados, de símbolos, mas que extrapola o mundo natural. E nós precisamos discernir quais são as peças do xadrez, como essas peças de xadrez se movem sob a liderança do pai das rebeliões, que foi homicida desde o princípio. Não preciso nem falar quem é, né? Todo mundo já sabe. Vivemos num mundo confuso e dividido, onde a gente tem observado decadência espiritual, ética e moral, guerras culturais, perseguição ascendente ao cristianismo, anarquia, discórdia, apostasia, engenharias sociais, cultura da morte e transhumanismo. Isso é muito sério, gente. E nós não podemos ser uma igreja adormecida. Nós precisamos saber sobre essas coisas, para que a gente possa se posicionar com relação aos nossos filhos, inclusive. Ai dos que chamam mal, chamam bem e ao bem mal. Dos que dizem que as trevas são luz e as luzes são trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que se fazem passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. Isaías 5, 20 e 21, para ilustrar a era pós-cristã que nós vivemos. Tenta-se imprimir em nós cristãos conservadores estereótipos de retrógrados, terraplanistas, anticiência, suicidas intelectuais, preconceituosos, alienados, idiotas, intolerantes, obscurantistas, fascistas, etc. Eu peguei num site ateu essa charge aí, vou chamar de charge, da evolução do evangélico, como se a gente se tornasse um burro, porque é assim que o mundo nos vê. Mas não se assustem, Jesus advertiu que seria assim, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Nesse mundo complexo, onde eu me encaixo, eu não sou contra as minorias, mas como eu devo me posicionar e sobreviver a essa cultura do linchamento digital. O tempo todo, eu quero que vocês pensem nesse versículo sobre como a nossa justiça para Deus são trapos de imundície. O nosso inconsciente sabe que nós não nascemos para morrer. Como seres eternos, temos sede inata de reconexão com Deus, nosso elo perdido com Deus. Que apesar de toda a soberania e poder, Deus nunca se impôs ser amado, porque nunca quis ser amado por robôs, mas nos deu o livre arbítrio e a capacidade intelectual. Se a sede de propósito não é devidamente preenchida nele, que é o Senhor de todas as coisas, se a gente não for plenamente saciado nele, nós vamos nos perder em inúmeras ideologias, como a gente tem visto atualmente. Então, falando de propósitos, nós somos sedentos de propósitos, e todo ser humano, independente de cultura ou raça, ainda que inconsciente, ele tem sede de Deus e sede de propósitos. Mas sem Deus, o resultado é desastroso. Vocês vão ficar estarrecidos no decorrer das coisas que eu vou mostrar. E falando de propósitos, já que estamos falando de polarização, a esquerda tem uma certa habilidade de invocar nas pessoas a vontade de mudar o mundo. E entre os cegos espirituais, o progressismo tem uma narrativa de detentora dos ideais de justiça social e bondade. Mas será? Será verdade? Eu te convido a pensar sobre isso e eu te desafio a ver essa apresentação até o final. Há uma coisa muito importante isso. É preciso ter em mente que, em geral, o indivíduo comum costuma ser sincero. E as suas primícias dos ideais de busca de justiça aos pobres e oprimidos é uma causa legítima. Todavia, há um espírito de engano e potestade que se aproveita disso para promover sofismas ou espíritos de engano. Então, um versículo-chave: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades deste mundo, dominadores deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquele versículo que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, em Romanos 8:19, é muito interessante, porque a cada vez que a igreja falha em qualquer uma dessas missões, como, por exemplo, família, ensino da palavra, amor, ouvir, justiça, até com relação aos animais, com relação ao lixo, ao planeta, às pessoas com deficiências especiais. Cada vez que a igreja falha num desses quesitos, o inimigo das nossas almas vai inventar ideologias. Por exemplo, a violência contra a mulher existe. E às vezes, eu creio que nós, como liderança, às vezes a gente acaba carregando um peso que não é nosso. E aí, a igreja acaba se omitindo, às vezes, por não saber se posicionar, quando muitas vezes deveria chamar a polícia. Então, quando a gente falha nisso,
Vai surgir movimentos feministas, que vê o paternalismo como algo perverso, que a gente vai ver mais à frente, enfim. Então, a gente tem que ficar muito atento. Todas as transformações sociais que a esquerda tenta promover, só que sem Deus em geral, a igreja é que deveria protagonizar essas transformações sob a luz de Cristo. Por exemplo, o nosso lixo deveria ser melhor por causa da igreja, por causa da nossa consciência de Cristo Jesus. Como é o seu trabalho por causa de você? Como é a sua família por causa de você? Você faz pontes ou você faz cercas? Entendem? Nós temos que ficar muito atentos, porque o mundo nos observa. A palavra de Deus continua sendo escrita pela vida de cada um de nós, em silêncio. Prega o tempo inteiro, se necessário, fale. E então, já que estamos falando de política, que é um assunto muito indigesto, tempos muito sombrios, né, que a gente tem que falar sobre isso aqui no púlpito. Eu adoraria estar falando dos milagres que eu já vivi. Eu adoraria estar falando das restituições que Deus fez na minha vida. Mas eu fico tão triste de ver a baderna, sabe? E a confusão que a gente faz, inclusive eu já fiz, que, infelizmente, eu tenho que falar sobre esse tema para vocês. Porque eles não brincam. O diabo não brinca de ser diabo, gente. E eles estão investindo pesado. Então, a gente tem que instruir a igreja, sim. Então, aos críticos de plantão, né, que não entendem o posicionamento da igreja conservador, eu quero dizer o seguinte, toda vez que a igreja apoia um político conservador, a gente, isso aprendi com uma teóloga aqui em Houston, que isso foi uma das primeiras mulheres a se formar em teologia aqui no Texas, tem até o nome dela na plaquinha da faculdade. E ela me disse, toda vez que você vê um cristão conservador apoiando um líder de direita, ainda que essa pessoa não seja perfeita, nós cristãos não temos a ilusão de que esses homens sejam salvadores. Nós temos consciências das limitações deles. Mas nós os enxergamos como rei Dário no Império Persa, quando favoreceu Daniel para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Apesar de ser pagão, o rei Dário foi extremamente usado por Deus em favor de Israel. E Deus usa coisas improváveis. Aqui eu coloquei uma imagem sobre esse episódio, do Daniel capítulo 6, e à direita sobre a mula de Balaão. Se Deus usou uma mula, que dirá um ser humano, gente? Então, isso é uma coisa para se pensar. O mundo passou por várias transformações, revoluções, quedas de impérios, ascensão de impérios, governos mudam, enfim. O mundo e as suas constantes transformações e os seus legados é o que a gente vai ver nas páginas seguintes, ok? Eu sei que as pessoas, a maioria são esclarecidas, não vão precisar lembrar o que é iluminismo, mas só para marcar, para eu também sou muito prolixa, para eu não me perder, basicamente, o iluminismo foi o marco onde a sociedade deixa de ser teocentrista para ser antropocentrista, né, com o homem no centro. E nós sabemos que ela influenciou vários movimentos no Brasil, inclusive o mais popular deles é a Inconfidência Mineira, que também foi influenciado pela Revolução Francesa. Logo em seguida, a gente teve a Revolução Francesa e Americana. Eu vou falar primeiro da Americana, que surgiu um pouco antes. O lema da Revolução Americana era liberdade. Nós sabemos que foram as 13 colônias do norte contra o Império Britânico, etc. E ela teve link com os movimentos abolicionistas. Causou mudanças políticas e intelectuais e defendia o liberalismo. Aqui tem algumas figurinhas, carimbadas da Revolução Americana, mas ela não foi o suficiente para promover de forma efetiva a equidade social, apesar dos movimentos abolicionistas, e a segregação racial perdurou até o século XXI. Por quê? Revolução sem Deus nunca vai ser perfeita. E por falar em escravidão, eu quero muito falar sobre, guardem esse nome, William Wilberforce. Embora a esquerda tenta atrair para si, como se ela fosse o monopólio da justiça e da briga por justiça e por equidade, quem lutou pelos escravos na Inglaterra e na Europa foi esse homem, e ele era cristão. Ele era conservador e cristão. Inclusive, eu lendo a biografia dele, é muito interessante, porque dizem que ele chegou para o John Wesley, nosso irmão John Wesley, e ele disse, e ele estava com o coração tão quebrantado, porque ele era boêmio, e ele queria seguir a carreira clérica. E o John Wesley, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito, disse, não necessariamente. Você não precisa necessariamente seguir uma carreira clérica.
Você é político, pode ser que Deus te use na política, e de fato Deus usou. Esse William Wilberforce foi um dos grandes catalisadores do movimento abolicionista. Só que se você fala para uma pessoa, por exemplo, que vai sempre contrapor com um argumento, vai dizer: ah, mas a Inglaterra já estava vivendo muita pressão por causa da escravidão. Sim, mas precisou, ela estava vivendo muita pressão internacional, sim, mas Deus usou um homem cristão, conservador. Ele era britânico, político britânico, e ele era legislador. E uma das minhas preferidas, porque não tanto como atualmente, mas quando eu li a primeira vez sobre a Revolução Francesa, quando eu li mais a fundo, né, porque na escola, mais ou menos, aí no cursinho do vestibular, eu fiquei encantada. Eu ligava para o meu pai, com meu pai no telefone, contando: pai, eu já aprendi sobre isso. Todo mundo sabe que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Fazia oposição à monarquia, fez uma profunda reestruturação social e política na França, abalou a aristocracia e os feudos e a religião, e se tornou a França um Estado laico. Efeitos colaterais da Revolução Francesa, que ninguém te contou: legado de imoralidade, perversão, selvageria, mortes sangrentas, e fechou as portas para o Evangelho. Por exemplo, se você chega na França, é muito comum você chegar, por exemplo, nas igrejas para visitar, e no Museu do Louvre, os símbolos sagrados. Muitos símbolos sagrados tiveram as suas cabeças decepadas, porque toda revolução sem Deus vai tentar abolir Deus. Deixa eu só contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo na França. Algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que a gente tem família na França, por causa do meu marido. E recentemente eu estava saindo do museu com a minha cunhada, o Museu Camille Claudel. Eram 5 horas da tarde. E do nada começou a tocar uma música islâmica, no mais alto volume, e a gente deduziu que era uma música de oração islâmica. E o que é curioso é porque um Estado que se gaba de ser... Eu amo a França, gente, respeito demais o país do meu marido, mas eu não posso fechar os meus olhos. Eu preciso enxergar o que ela tem de bom, mas eu também preciso discernir. A França, apesar de ser um país que se gaba de ser Estado laico, imagina que em pleno século XXI a gente tem uma França fragmentada. Ora dividida pelo catolicismo esmaecido. Minha família do meu marido, graças a Deus, eu tenho um catolicismo bem vívido no coração. Ou ateísmo e espiritismo. E nós sabemos que existe um islamismo crescente na França. É muito paradoxal que um país que se gaba de ser laico seja nesse contexto agora. Eu quero que vocês também anotem esse nome, que está aqui à direita, o Edmund Burke. Ele é político irlandês, considerado o pai do conservadorismo, e ele fez críticas muito lúcidas à Revolução Francesa, o qual ele chamou de marco da ignorância e brutalidade, com execuções brutais de homens bons, como Lavoisier, e a opressão do chamado Reino do Terror. Essas reflexões dele vocês podem encontrar na internet, podem encontrar nas livrarias, nos sebos, se chama Reflexões sobre a Revolução na França em 1790. Aí tem algumas pinturas, aqui à esquerda tem uma pintura sobre como é que fala? O parlamento francês. Eu acredito que foi, eu não sei precisar o nome do autor dessa pintura, fico devendo depois. Mas aqui foi a primeira vez que se cunhou o termo direita e esquerda. À esquerda, os jacobinos, que eram os revolucionários, e à direita, os gerundinos, que também eram a favor da revolução, mas era um povo mais moderado e ponderado. Depois da Revolução Russa, um breve resumo. E nós sabemos que o lema foi paz, terra, pão e trabalho. Na segunda fase da Revolução Russa, foi que deu origem ao Petrogrado, com o fim do governo provisório russo, que causou a Guerra Civil Russa, de 1917 a 22, quando foi formada a União Soviética, e também houve a queda da monarquia czarista, fim do Império dos Romanov, com o cruel assassinato de da família real e de outros opositores. Ascensão do partido bolcheviques, e os líderes eram Lenin, Trotsky e Stalin. Os efeitos colaterais: legado de ateísmo, sofismas, perversão e violência, rastros de destruição, hegemonia intelectual na América Latina. Muitos europeus dizem que a América Latina é um povo imaturo politicamente, porque quando correram com o comunismo da Europa, aqui ele conseguiu se estabelecer, mal, mas conseguiu de certa forma se estabelecer. Não é à toa que Cuba está lá até hoje, os irmãos Castros lá, a ditadura perdura. E aqui à direita um cartaz comemorativo.
E uma coisa que eu não aprendi também, mas eu aprendi muito depois, o Holodomor foi a grande fome imposta pelo comunismo de Stalin na Ucrânia soviética nos anos de 1932 a 33. Causou a morte de milhares de pessoas ucranianas. E desde 2006, o Holodomor é reconhecido pela Ucrânia e mais 15 países como um genocídio do povo ucraniano, levado a cabo pelo governo soviético, o que negou durante décadas que esse genocídio tivesse acontecido. É o famoso reescrever a história, sabe? Quem leu o clássico 1984 vai saber do que eu estou falando. Há mais de 80 anos depois, a Ucrânia continua lutando para que o Holodomor seja reconhecido como um ato de genocídio pela comunidade internacional. De novo, a revolução sem Deus vai sempre dar errado, gente. Vai sempre dar errado. O que aconteceu? Os revolucionários chegaram na Ucrânia, implantaram a reforma agrária. A reforma agrária, nossa, que lindo. Quando a gente fala reforma agrária, quem pode ser contra a reforma agrária? Parece uma ideia linda. Só que sem Deus vai sempre dar errado. O que aconteceu foi, aqui vou mostrar algumas fotos. Eles, aqui no topo, essa mulher de óculos, é uma propaganda falsa sobre a revolução de Stalin. À direita, você tem os revolucionários com armamento pesado guardando os celeiros, porque eles confiscavam fazendas, celeiros, colheitas, sementes, campos, animais. E é muito triste, porque as pessoas não tinham nada para comer. Comiam palha cozida, comiam cogumelos venenosos. Houve muita morte, gente. E aqui, se vocês pesquisarem na internet, essas fotos preto e branco são pessoas morrendo de fome na rua. Fome. Gente, dá raiva quando a gente vê uma coisa dessa. Como que o diabo engana as pessoas, sabe? Essa lista à direita é a lista negra da perseguição aos camponeses que não aderiam à reforma agrária imposta. E o que aconteceu? Conseguiram desorganizar o ciclo produtivo daquele país, porque os revolucionários começaram a sair dos grandes centros para tomar conta das fazendas e meios de produção que eram passados de pai para filha ao longo de séculos e séculos. Então eles não sabiam como plantar, como colher. O que aconteceu? Deu errado. Outra coisa, tem algumas charges do Trotsky sobre uma pilha de ossos, de crânios, quando ele foi expulso da União Soviética, porque no final das contas, ele, o Lenin e o Stalin já não se entendiam mais. E Trotsky foi se refugiar onde? No México, na casa da famosa Frida Kahlo. Existe, inclusive, na biografia da Frida, tem uma parte que aparece o Trotsky lá. E olha uma das frases célebres do Trotsky. Não se pode abolir a família, então é necessário substituí-la. Eu vou explicar como que ele chegou nessa conclusão, ok? Essas imagens vocês podem também pesquisar na internet, ele também era antissemita. Revolução Cubana, ok? 1953 e os seus totens sagrados. Desmembramento da ditadura de Fulgêncio Batista, instalação da ditadura comunista cubana, parceiros da União Soviética, forte oposição aos Estados Unidos, especialmente durante o período da Guerra Fria, e os camaradas eram basicamente Fidel e Raul Castro e Che Guevara. Aqui à direita a gente tem um prisioneiro que não concordava com o comunismo sendo assassinado. E você tem o Che Guevara esperando para dar o tiro de misericórdia, Raul e o Fidel amarrando o prisioneiro. Embaixo, você tem uma reportagem que vocês podem verificar na internet, onde os médicos cubanos do Brasil estão processando o Brasil por trabalho escravo, porque eles recebiam um mínimo e o resto era enviado para o governo para sustentar Cuba. Ok? E eu queria contar uma experiência pessoal com vocês. Eu faço parte de um grupo de intercessão de mulheres de várias partes da América Latina, América do Norte e América Central, aqui em Houston. E essas mulheres foram um divisor de águas na minha vida. E eu não me esqueço um dia, lá tem várias venezuelanas, e o que elas contam é terrível. Você vê uma testemunha ocular contar para você o que tem acontecido lá de verdade, é terrível. É terrível. E eu me lembro que recentemente, um pouco antes do Covid, tinha uma mulher mais ou menos da idade da minha mãe, e a gente estava orando, e essa mulher chorava, que ela não conseguia nem falar. E as palavras dela eram: eu estou emocionada, porque só agora eu estou recuperando a minha fé. Porque nós vivíamos num país livre entre aspas, com uma certa prosperidade, até que chegou o regime comunista. Eu lembro de Josué Irion, na década de 90, quando foi no Brasil, a esposa dele é cubana, e ele disse bem categoricamente: o Brasil tem uma ideia errada da Revolução Cubana e de Fidel Castro. A esposa dele é filha de pastor. Ela, por se recusar a usar o lenço vermelho da Revolução, ela era colocada no muro para que as crianças cuspissem nela.
Isso, gente, é revolução sem Deus. Aqui tem algumas imagens sobre Cuba, porque a gente vê em Cuba aquelas imagens bonitas, né, do turismo, mas quando você vai conversar com um cubano, você pensa que, por exemplo, porque lá não existe fome, porque lá não existe... Gente, ouçam cubanos. Não ouça mídia tradicional, não. Ouça direto dos cubanos. O que se tem, quando você vai pesquisar a fundo, é miséria, morte. Pessoas que têm mais condições compram dos Estados Unidos, compram, às vezes, uma coxa de frango a cada 2 semanas, se não me engano. Então, eu queria sugerir para vocês que vocês pesquisem sobre essa menina que se chama Zoe Martinez. Ela é uma cubana que está no Brasil desde os 13 anos de idade e ela tem uma experiência de vida incrível. Então, se vocês querem ouvir sobre Cuba, pesquisem com quem tem autoridade para falar. O programa Mais Médicos, por exemplo, segundo ela, é só para inglês vir, ok? Para a nata do governo funciona muito bem. Para turista americano que vai lá gastar, funciona muito bem. Mas para o povo, não é bem assim. Tem baratas no meio, sabe? É tudo muito precário. Aí as pessoas vão falar, mas é porque a Revolução Cubana é por causa dos embargos dos Estados Unidos. Ok, eles sofreram embargos? Segundo a Zoe Martinez e os artigos que eu li, sim, eles sofreram. Mas eles, quando implantaram a Revolução, eles roubaram empresas americanas, estatizando elas por causa da Revolução. Então, eu sugiro que vocês pesquisem direto na fonte. Não aceitem qualquer retórica. Outra coisa que eu coloquei aqui foi a imagem do Camboja, que também existe, é muito triste, vocês podem pesquisar a respeito. A Revolução Chinesa, que eu não vou nem falar, que tem crianças sendo doutrinadas com o símbolo do comunismo, a perseguição cristã, e também a América do Norte. Tem um livro, Deus é Vermelho, eu sugiro que vocês pesquisem, e é muito curioso, né? Sempre quando a gente vê manifestações estatais desses países, o Estado é Deus. É muito comum você ver o revolucionário passando assim naqueles totens, assim como se fosse um deus realmente. A base teórica do marxismo está intrinsecamente ligado à rebelião e anarquia. E eu quero ler para vocês uma poesia do Karl Marx, num dos livros da juventude dele, onde ele diz o seguinte. E engraçado, né, que ele era de origem judeu, alemão. Não vou entrar sobre detalhes sobre a biografia dele, isso todo mundo já sabe, pode também pesquisar, mas olha o que ele diz. Desejo vingar-me daquele que governa lá de cima. Quem? Deus, claro, né, gente? Os vapores infernais elevem-se e enchem o meu cérebro, até que eu enlouqueça e o meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Depois tem uma obra também que chama Onulanen, que na verdade é uma blasfêmia, onde ele troca o nome, troca de trás para frente o nome Emanuel. Vocês podem achar nesse livro que eu coloquei à direita, que se chama Escritos Ficcionais de Karl Marx. Então, eu quero aproveitar e citar o versículo 2 de Coríntios, 2 Coríntios 11, 14, que diz o seguinte. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E nós conhecemos quem é o príncipe das rebeliões. Então agora eu vou apresentar para vocês algumas bases teóricas que vai sustentar o marxismo e a esquerda em todo o mundo. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu apresento essas informações aqui, não significa que toda pessoa de esquerda, nossos irmãos, nossos parentes, que a gente chama tanto, sejam a favor dessas coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas são sinceras e eles não sabem sobre isso. Você só aprende sobre isso quando você estuda a fundo os livros. E isso não é papo de direita não, gente. Aliás, eu sugiro que vocês façam como os crentes de Bereia. Anotem, por isso que eu estou pedindo vocês para anotarem, e verifiquem direto na fonte e tirem as suas próprias conclusões. Então, um dos livros que vai permear todo o movimento marxista e todo o movimento de esquerda, basicamente, esse livro, ele vai falar o seguinte, ele acredita que a sociedade antiga era matriarcal, onde não havia família, a mulher foi sempre a líder, e que o homem escravizou as mulheres e os filhos, e assim, por causa disso, surgiu a família patriarcal. É uma instituição perversa e opressora contra as mulheres e filhos. Então, por causa disso, surgiu a divisão de classes, trabalho, desigualdade, propriedade privada, etc. Olha o nível da doença, gente. É inacreditável. Você não acredita, não? Vai na fonte. Eu te desafio. Vai na fonte e leia. Tá até uma foto aí de umas mulheres, sei lá, década de 50, 60, atirando, e eles colocaram, a esquerda usa muito esse meme aí, atirando no patriarcado, as feministas e tal. Olha a loucura da perversidade. E todos os movimentos contra o patriarcado, desses movimentos de esquerda, vai sempre, em última instância, culminar em rebelião contra a figura máxima de paternidade. Gente, quem é a figura máxima de paternidade? Deus, claro. Então, é o seguinte... Porque agora eu faço uma ressalva aqui.
Violência contra a mulher existe? Existe. Mas às vezes por causa de um mau posicionamento nosso, ou da igreja, ou como amiga, às vezes a gente deixa que as feministas peguem essa causa. Porque a gente não cuida direito do nosso lixo reciclado e do nosso jardim e da estrada e joga lixo na estrada, é que o pessoal da nova era vai implantar ideologias de preservação do planeta. Então, quando Deus, só fazendo uma ressalva, quando Deus fala para Adão, cuide do jardim, ali para nós já estava implícito a questão do cuidar do meio ambiente. Só que a gente está tão preocupado em adorar. A gente tem que adorar Deus mesmo, a gente tem que buscar mesmo a glória de Deus. Mas a gente não pode esquecer que, enquanto cidadãos aqui nessa terra, a gente tem responsabilidade social com o meio ambiente, com os órfãos, com as viúvas, com a amiga que sofre agressão. Então, ficamos muito atentos com relação a isso. E eles dizem que família patriarcal, ou seja, família como a gente conhece hoje, pai, mãe, filhos, segundo eles, significa repressão sexual, educação sexual negativa, doenças psíquicas e físicas. Olha que maluquice. Então, essa é uma das bases, ok? Ele propõe o seguinte, para se fazer a revolução, eles pintam que a sociedade é uma pirâmide, e na base você tem as forças produtivas, a economia, os meios de produção, os direitos de propriedade, a tecnologia, a ciência, os talentos, etc. E no topo da pirâmide você vai ter as coisas mais subjetivas, que é família, religião, a arte, a moral, o direito, a filosofia, enfim. Abole a propriedade privada, a base, quebra a base da sociedade e você vai ter a revolução, porque o resto vai eclodir. Só que aí vem um cara, em 1923, que é o Karl Korsch, do Marxismo e Filosofia, que vai dizer, não tem que destruir a base, tem que destruir a superestrutura, que é o topo. A base é a infraestrutura, a superestrutura. Você destrói a família, você destrói a religião, a moral, a arte, o direito, e aí sim vai ser possível implantar a revolução. E aí, baseado nesses conceitos, eu quero mostrar para vocês uma breve explicação sobre o que aconteceu na União Soviética. Eu sugiro que vocês também leiam esse livro, O Livro Negro do Comunismo, que, segundo, tem fontes oficiais desse livro, onde consta que o comunismo matou mais do que o nazismo, inclusive. Nazismo é errado? Claro, gente, claro. Mas o comunismo também é um poço de maldade. Em 1921, lá na União Soviética, já se falava em legalização do aborto. Lembra quando eu falei destruir a família, destruir as coisas? Então, como que eles faziam isso? Implantaram a legalização do aborto, igualdade de gênero, feminismo e facilitação do divórcio. Mas, segundo as fontes que eu pesquisei, houve uma crise social na União Soviética, porque começou a ter uma epidemia de órfãos e mulheres desprotegidas, porque quem começou a correr das mulheres, dos casamentos, foram os maridos. Então, teve uma proliferação tão grande de crianças abusadas, abandonadas e mulheres desprotegidas, que Stalin teve que voltar atrás, porque chegou um ponto que a sociedade estava tão desorganizada que eles não tinham mais mão de obra, sabe? Então, de novo, revolução sem Deus vai dar merda. Desculpa a expressão. Então, nessa época, tem uma mulher, uma figurinha carimbada muito famosa no feminismo, que se chama Alexandra Kollontai. Se você pesquisa na USP, por exemplo, você só vai ver coisas boas sobre ela. Lutas da emancipação das mulheres, não sei o quê. Só que quando você vai pesquisar a fundo sobre essa mulher, ela defendia que as crianças têm que ser tiradas das famílias e das mães, ainda que por força e violência. E ela defendia que as crianças têm que ser entregues ao Estado para serem doutrinadas para o comunismo. Olha que loucura. Foi aí que começaram a surgir as ideias de creches. Eu era super a favor de escola integral. Porque escola integral. Mas escola integral, gente, quanto menos tempo com a família, mais tempo na escola, mais tempo eles têm para doutrinar, entendeu? Depois a gente vai falar sobre William Reich, o Kinsey, que eles fizeram uma agenda. Ou seja, o nominho mais sutil para isso é relações sexuais intergeracionais. Para suavizar o termo. E eles defenderam abertamente isso. Abraham Maslow diz a seguinte frase: legitimar as perversidades sexuais é uma fraude científica. A frase de Trotsky que eu já falei. Na década de 60 tem uma mulher que chama Kate Millett, que ela vai fazer uma crítica à Revolução Soviética. Ela vai dizer que a Revolução falhou na base, porque não existe nada mais poderoso que a Revolução Sexual. E Lenin falou a célebre frase: precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Então, quando ela dá a sacada, olha, não funcionou, a gente precisa de revolução sexual. Então, eles começaram a instrumentar a revolução sexual como um aparato político para fazer a revolução. Vocês lembram do evento Woodstock, nos Estados Unidos?
sexo, drogas e rock and roll na época da Guerra do Vietnã. Na realidade, o discurso é de paz e amor. Mas por detrás do discurso de paz e amor, você tem jovens como massa de manobra, isso não é novo. E vai ter secularismo, hedonismo, materialismo, que é a negação de Deus, negação da transcendência, humanismo, homem no centro do universo, relativismo moral, Deus não existe, Deus é um acidente cósmico, seleção natural dos mais evoluídos, melhoramento de raça, etc. Aí tem as principais características, que é reforma dos costumes sexuais, fim do casamento e da família tradicional, fim da monogamia, propaganda de amor sem compromisso, aborto, estímulo ao divórcio, aceitação ao adultério, sexo transgeracional. E Max Weber falou uma frase muito interessante. A sociedade precisa de códigos religiosos para base moral e ética. E tem um autor que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele disse uma frase muito interessante. Que o futuro da sociedade é revelado pelos padrões estéticos. Quanto mais os padrões estéticos da arte vão ser decaídos, mais a ética e a cultura daquele local é degenerada. E a gente tem visto isso, né? Ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Eu sou formada em artes, eu fiz desenho industrial na UENG, em Minas. Então, eu amo artes, eu amo instalação. Mas a gente vê claramente que existe um fundo obscuro por detrás de tudo isso. Eu, sinceramente, quanto mais envelheço, mais eu gosto da arte clássica, porque tudo bem que a arte moderna serve para fazer as pessoas pensarem, mas é muito lixo, é muito lixo. Então, sobre as revoluções sexuais, anotem esse livro, por favor. Se chama Libido Dominante. E ele vai falar sobre o uso das paixões para fins políticos e controle social. Ele vai traçar um panorama histórico da revolução sexual desde a sua origem, as suas estratégias e as perversões. E olha que interessante, a ferramenta mais poderosa do progressismo são as tentações, o pecado, a exploração das paixões humanas. E para o conservadorismo, a ferramenta mais poderosa é a realidade bíblica. Impossível falar dessas coisas sem falar de filantropia. O que tem a ver filantropia com... Vocês vão entender agora mesmo. Vocês já pensaram numa pergunta? Por que os megabilionários investem em lideranças e movimentos da esquerda ao redor do mundo? Patrocinam projetos de engenharia sociais. Na verdade, diferente da piedade e da caridade, filantropia é uma ferramenta útil de marketing e escape das grandes tributações de riquezas. Ou seja, ele gera muito marketing para gerar lucro orgânico e ele vai, se vocês vão ver ao longo da história que eu vou mostrar, como que as filantropias eles têm investido numa agenda de morte, de espírito de morte, cultura da morte, que a gente vai entender que nada mais é que pavimentação para o governo do anticristo. Então, eles patrocinaram desde o início feminismo, aborto, ideologia de gênero, educação sexual, eugenia, ou seja, eliminar os inaptos da sociedade, os deficientes, os diferentes, com melhoramento de raça. Vocês pensam que essa questão de melhoramento de raça foi coisa de Hitler? Não, vou mostrar para vocês que não. A Rockefeller foi fundada em 1913, e nos anos 10 ela já investia em pesquisas de DNA, melhoramento de raça e estudos de controle populacional. A Rhodes, que é uma fundação britânica criada em 1903, no século XIX, ela criou o pró-governo mundial sob a tutela da coroa britânica. Depois, no século XX, ela criou a Liga das Nações, em 1953. E no século XXI, após as duas grandes guerras mundiais, elas trabalharam o conceito de governo mundial sob a tutela da ONU. A Ford Foundation, em 1936, também vai investir em eugenia, controle da história humana e comportamento, agenda do aborto, contracepção e gênero. E ela patrocinou pesquisas de estudos de gênero no mundo inteiro. 4 objetivos fundamentais dessas grandes institutos de filantropia. Abolir a soberania das nações, estabelecer um governo mundial forte e invencível, o controle do comportamento humano pela via sociológica, ou seja, criar um pensamento hegemônico ou ditadura do pensamento, que é nada mais, nada menos que o politicamente correto, mais perseguição ideológica a opositores. Controle do crescimento populacional, através de maciço financiamento de indústrias contraceptivos, clínicas de esterilização de mulheres na África e aborto em escala mundial. E também, sabe o que vai acontecer? Existe uma mulher, mais na frente vocês vão ver, que é esse funcionário da ONU, que ela vai denunciar que muitas dessas clínicas, eles vão comercializar restos de bebês abortados para a indústria de cosméticos. Gente, parece coisa de teoria da conspiração, não parece? É muito louco. É muito louco. Resumindo, então, em 1920 e 21,
Tem algumas figurinhas carimbadas aí. A gente vai ver algumas autoras, como, por exemplo, a Alexandra Kollontai, que escreveu O Comunismo e a Família, aquela mulher que eu falei, aquela revolucionária da União Soviética. E depois, em 1921, vai ser fundada a Birth Control League, com a Margaret Sanger. E o papo era o seguinte: não, a gente tem que controlar a população, porque não tem comida para todo mundo. Só que, controlar a população, existem mulheres negras ativistas pró-vida nos Estados Unidos que denunciaram que a Parenthood, por exemplo, que é essa clínica de aborto, aqui inclusive financiada pelos democratas, com dinheiro público, que a maioria das crianças abortadas são negras e são mulheres. Então, ou seja, olha como é obscuro, sabe? Depois tem sobre a Escola Frankfurt, que é um dos grandes centros de marxismo no mundo. Enfim, depois tem estudos sobre autoridade de família, legitimização do desde 1884, vocês podem pesquisar depois. E, enfim, a revolução sexual como a mãe de todas as revoluções. E também há uns relatos de experimentos da União Soviética, que se chama Lar da Criança, vocês podem pesquisar sobre isso. Tem um livro que também a gente pode ler, que chama O Perigo de Quebrar o Princípio da Autoridade, do Josué Gonçalves. Um ótimo livro também, eu acredito. Eu não vou falar sobre esses monte de autores, eu vou falar só, para não cansar vocês, eu vou só fazer um resumo dos dois principais. Como que a agenda era uma coisa aberta, escancarada. Shulamit Firestone, em 1970, escreveu A Dialética do Sexo, e ela escreve sobre a família, e ela vê a família como uma condenação perversa às mulheres. O Pierre Bourdieu e o Louis Althusser, não sei se eu estou conseguindo falar direito, meu francês não é tão bom, eles vão falar sobre o papel da escola e no projeto da revolução e a releitura do marxismo, a superestrutura ideológica, escola, igreja, família, funcionam como freios que contrapõem a revolução. Então a gente tem que entrar nesses organismos. E depois eles vão aproveitar da AIDS e das DSTs na década de 80 para justificar a educação sexual. Porque a educação sexual, na cabeça deles, também é uma ferramenta sutil de implantar a revolução socialista e depois comunista. E o Pierre Bourdieu dizia o seguinte: é estratégico se infiltrar nos sistemas de ensino. A Fundação Ford, ela vai financiar problemáticas de gênero, feminismo e subversão de identidade. E uma das figurinhas carimbadas financiadas pela Ford, Judith Butler, uma homossexual muito famosa, que ela conseguiu sintetizar o feminismo de gênero como síntese de projeto político. Ela também vai falar sobre subversão do sistema heteronormativo por meio da manipulação de linguagem, criando, por exemplo, neologismos homoafetivos, história da homofobia, ela vai escrever muito sobre isso e tal. Então ela vai dizer: não, a gente não pode falar igualdade sexual, a gente tem que falar igualdade de gênero. Mais suporte de engenharia social e linguística para promover filmes, séries, novelas, programações, ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Depois tem uma breve resumo de como que a ideologia de gênero foi sendo ampliada através das conferências mundiais em Pequim, na Indonésia, enfim. E o contraponto de tudo isso é esse livro. Ele vai falar sobre a paixão como combustível da máquina humana, ou seja, se um governo controla a paixão, ele controla o homem. A revolução sexual visa perverter a moralidade estabelecida pelo cristianismo e mergulhar e escravizar esse homem no pecado, para depois ser salvo pelo Estado, entende? E aí a gente tem algumas manifestações, os prints dessas conferências que eu falei para vocês. Vamos para o próximo. Das figurinhas carimbadas teóricas do marxismo, eu quero que vocês guardem esses dois nomes. Esse primeiro, ele prega a educação sexual como ferramenta para a normalização de todas as condutas sexuais, desconstrução da heteronormatividade. E esse senhor aqui de baixo, ele foi pioneiro em defender explicitamente educação sexual como ferramenta para a implantação da revolução sexual que pavimentará e antecederá a revolução social comunista. Aqui tem a agenda. Eu vou falar só uma frase dele para vocês verem que coisa. Ordem social do comunismo primitivo, as crianças, liberdade sexual, inclusive nas relações intergeracionais, que são necessárias para o desenvolvimento da sexualidade da criança. Olha que podre. O Kinsey, ele fez esses dois livros sobre o comportamento sexual da sociedade americana. Ele só pesquisou presidiários de condutas imorais, prostitutas, pedófilos, pessoas com distúrbios de comportamento viciados em sexo, e ele pegou essa pesquisa e generalizou para todo o resto. Agora, pasmem, isso aqui dá vontade de vomitar, gente. Esse cara, o Kinsey, do Instituto Kinsey, isso as faculdades não vai mostrar, porque ele é muito citado nos cursos de psiquiatria, psicologia infantil. Só que é o seguinte: de Deus não se zomba. Esse cara fez experimento. Essa tabela está nesse livro, que está em PDF. Disponibilizo para quem quiser.
Essa tabela são experimentos que ele fez com crianças a partir de meses de idade até adolescentes de 14, que foram expostos. E ele, então, essa tabela é sobre o número que as crianças tiveram. Gente, isso é terrível. E só que de Deus não se zomba. Ele era uma pessoa muito promíscua e na década de 80, em Israel, teve um congresso em 1981 em Jerusalém, e lá ele foi desmascarado. Essa mulher, que se chama Judith Reisman, ela escreveu esse livro contando sobre esses absurdos. E aí, para vocês verem que o diabo não brinca de ser diabo e que isso é muito sério, aqui eu quero mostrar para vocês algumas instituições. Essa no topo se chama, é uma instituição inglesa que, na verdade, ela já foi até desfeita, ok? Que fazia campanha para substituir as leis sobre idade de consentimento de relações sexuais, ou seja. E a NAMBLA é uma sociedade de garotos, homens e garotos aqui nos Estados Unidos, fundada em 78, que faz parte do contexto ativista que defende a aceitação social. Ou seja, eles querem desmistificar como uma coisa saudável para as crianças. É absurdo. Enfim, a gente não pode generalizar. Existem gays íntegros. Eu tenho muitos amigos gays íntegros que não concordam com essas coisas. Gays íntegros não vão se render a esse sistema. E aqui outras instituições aí também da mesma temática. Então, as mulheres, as feministas, as figurinhas carimbadas, eu não vou ler, vou só mostrar, depois vocês podem pesquisar. Elas defendiam a morte lenta da família. Você tem Sulamit Firestone, você tem Max Horkheimer, deixa eu ver a última, Kate Millett. E você tem Simone de Beauvoir. Ai, gente, essa merece uma pausa. Porque Simone de Beauvoir é muito aclamada no meio das feministas. E só que aqui eu coloquei todas as fontes oficiais onde você encontra sobre a biografia que não é dita nas universidades, ok? Aqui esse livro, Memória de uma Moça Mal Comportada, é a história de uma aluna que escreveu, ela conta os abusos que ela sofreu. Inclusive a Simone chegou a perder a credencial de professora. E não são só esses relatos, tem inúmeros outros, mocinhas que às vezes iam estudar em Paris, e a Simone de Beauvoir com seu esposo, Jean-Paul Sartre, que por acaso está ali conversando com o Che Guevara, eles abusavam dessas jovens. Eu quero sugerir o livro da Ana Campagnolo, que está no slide anterior, que é uma deputada conservadora que tem feito um excelente trabalho. Enfim, depois vocês podem checar. Então, falando do Trotsky, lembra? Aqui está o Trotsky, com a Frida Kahlo, a esposa dele, e o esposo da Frida Kahlo. A Frida Kahlo também é uma figurinha carimbada do esquerdismo. Eu achei muito interessante, porque eu acompanho uma crítica de arte que ela fala que a Frida Kahlo é a antítese do feminismo, porque ela vivia num casamento abusivo, porque o marido vivia traindo ela e ela suportava todas as traições. Ela sofria por não poder ter filhos. O aborto para ela foi uma tragédia, que dá para ver no filme, inclusive, o quanto ela sofreu com isso. Eu vendo o filme, eu chorei, porque a gente, como mulher, a gente se identifica, né? E aí, enfim, vida promíscua, de traições, ela era também bissexual. Gente, uma tragédia. Eu estive no México recentemente, eu me recusei a ir com as minhas filhas no Museu da Frida Kahlo. Respeito ela como artista, mas está longe de ser uma referência para nós. Porque a beleza importa. É aquela coisa que eu falei sobre a decadência da arte pós-moderna e um paralelo com a sociedade decadente. Essa crítica de arte também escreveram muito interessante sobre a Yoko Ono, esposa do John Lennon. Vocês podem ver depois no site, ela se chama Avelina Lespe, depois posso disponibilizar para quem gosta de arte. Então, chegamos ao feminismo e suas vertentes. Eu não vou entrar em detalhes. Motivado pelas ideias sobre a origem social de Karl Marx e Engels, teoria do patriarcado, o feminismo vai brigar pelo rompimento da submissão, entre aspas, cujo objetivo é a revolução. Heterossexualidade é vista como repressão. Então, em oposição ao feminismo, existe também o masculinismo, ou o MGTOW, que eu nem sabia que existia. É um grupo de homens que vê a mulher como objeto sexual, que não querem casamentos, enfim. E achei muito curioso que recentemente eu fui pesquisando, eu fui no site da Globo e a Globo colocou a foto desse... Vocês lembram quando aconteceu aquele episódio do Trump lá no Capitólio? Então, esse cara com esse chapéu com chifre aí, o site da Globo fez questão, de forma tendenciosa, linkou a figura desse cara como se ele fosse MGTOW, apoiador de Trump. É muito bizarro. E é engraçado que eu estava acompanhando, eu estava na casa de uma amiga, o que eu vi de mulheres e crianças e famílias, mas não, eles querem colocar sempre, sabe, distorcer o negócio. E outra coisa também que eu queria voltar atrás,
Essa imagem aqui eu coloquei de forma mosaico. Vocês lembram de uma exposição de arte, um círculo de gente pelado, cheirando o forever da outra? Era sobre isso. Então, olha para vocês verem a decadência. E, enfim, vai chegar um ponto que essas ideologias não vão fazer muito sentido. Então, vai surgir a New Left nos Estados Unidos, aqui, que é a esquerda mais light. E o pai dessa esquerda é o Saul Alinsky. Ele foi o grande mentor do Barack Obama e da Hillary Clinton. Eles, inclusive, foram muito criticados por causa disso. E ele vai explicar como a esquerda vai criar uma hegemonia de pensamento para interditar o debate. Não há interesse no diálogo, promova debates intermináveis, polarize. Uma das ferramentas é a narrativa de rotular, estigmatizar o adversário, para que eles pareçam ridículos. Ou seja, retrógrados, loucos, fascistas. A ridicularização é a arma mais poderosa do homem e a pressão constante na oposição vai ameaçar o seu oponente. Então, nesse livro dele, clássico, que são as regras para os radicais, ele vai fazer uma dedicatória para Lúcifer. Curioso, né? Olha só o que ele disse. Devemos olhar para o passado e dar crédito para o primeiro verdadeiro radical. O primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e o fez de forma tão eficaz, pelo menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. Ai, meu Deus. E outra coisa também, contemporâneo ao Saul Alinsky, tem esse senhor aqui, que é uma das autoridades da direita hoje. Ele é ex-esquerdista e ele é uma das autoridades do conservadorismo. Esse cara, ele foi um dos fundadores dos Panteras Negras. Até que um dia que ele descobriu que a amiga dele, que ele indicou para trabalhar na ONG dos Panteras Negras, foi brutalmente assassinada. Ela era contadora, ela começou a descobrir desvios, corrupção, e ele começou a pressionar para investigar, e aí as pessoas começaram a persegui-lo, e ele deduziu que foram os próprios Panteras Negras que a mataram. Então, por causa disso, ele saiu do movimento, e hoje ele é uma autoridade da direita muito respeitado. E o medo é uma das ferramentas da esquerda. Lembra quando, em 2002, o primeiro discurso do Lula, ele diz: a esperança venceu o medo. O medo é a ferramenta mais poderosa e indispensável, segundo eles. A esquerda é determinada em pintar os conservadores como elitistas, hostis às minorias, à classe média e aos pobres. Olha como é que eles trabalham a ideia do medo. Em 2018, era o País, o jornal espanhol. Gays, negros e indígenas já sentem nas ruas o medo de um governo atual no Brasil. Em 2019, assassinatos de trans, travestis caem 24% em 2019. Agora, para que você saiba que o que eu estou falando não é mera teoria, eu quero te mostrar que o conteúdo que eu mostrei até aqui, sobre as teorias da destruição da família, não ficam no mero discurso filosófico. Vejamos na prática um giro pelo mundo do que o progressismo tem feito e o que isso significa, toda a cultura da morte. Porque quando você fala isso para uma pessoa que é muito de esquerda, que não suporta ser confrontado, que vai sempre querer achar uma desculpa, vai falar: não, mas você entendeu errado. Na verdade, eles sempre vão falar isso. Não entenderam a revolução do Karl Marx. Não é bem assim. Vocês também precisam saber. Você deve ser burro, vocês têm problema cognitivo, não sabem interpretar. Não, é discurso filosófico. Não é filosófico. Eu vou te mostrar que não é filosófico. Mas o que eu quero sugerir aqui, a ideia dessa apresentação não é trocar uma ideologia de esquerda para direita, não é isso. Eu quero lembrar vocês que a nossa esperança não está nem na esquerda nem na direita, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo não muda. Revoluções passam, impérios caem, ascendem, caem, governos mudam, mas Jesus Cristo não muda. Não existe nenhuma revolução mais nobre, nem jamais haverá na face da terra, do que a revolução da cruz do Calvário. Antônio Gramsci, que é aquele italiano, ele teve uma ideia brilhante, que é o que rege o marxismo cultural hoje. A gente está numa guerra semântica, uma guerra de significados, de troca de palavras, de subversão de linguagens. E ele vai dizer, o Karl Marx disse uma frase muito interessante, que ele disse assim: o primeiro campo de batalha é a reescrita da história. E o Antônio Gramsci, ele vai falar o seguinte: nós vamos destruir o Ocidente destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, a sua arte, a sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãs não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. E Lenin falou: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família, a espiritualidade, comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Precisamos odiar, o ódio é a base do comunismo, e as crianças devem ser ensinadas a odiar os seus pais se esses não forem comunistas.
Então, baseado nas ideias de Antônio Gramsci, surgiu o marxismo cultural. Então, já que a gente não consegue destruir a família, e também uma das grandes barreiras é a cultura judaico-cristã, o que ele vai dizer? Ao invés de destruir a família, vamos substituí-la, né? Como o Trotsky disse. Vamos relativizar, tudo é família. Então, tem gente brigando na justiça para casar com bicicleta, enfim, uma bagunça sem fim. E na religião, eles vão fazer a teologia da libertação, que é encabeçado pelo grande Leonardo Boff, que é um querido, vários livros dele na universidade. Mas, ele inclusive foi excomungado pela Igreja Católica. Mas a teologia da libertação, eu acredito que ele é sincero, tá? Só que a gente está olhando aqui com uma visão espiritual. Então, você vai ter teologia da libertação, da religião, o direito, a gente vai ter relativização e diluição de valores, patrulhamento ideológico, paternalismo estatal, e na arte, na cultura, a gente vai se infiltrar na música, no cinema, na comunicação midiática, na educação construtivista, nos debates extensos e infinitos que não chegam a lugar nenhum, no feminismo, no aborto, estímulo à sexualidade, dividir a sociedade em minorias. Quanto mais a sociedade dividida, melhor. Aparelhamento do Estado, das universidades, ridicularização da fé, da cultura judaico-cristã, enfim. Até tem uma coisa engraçada aqui no topo inferior, que recentemente eu vi, eu não acreditei. Falei, gente, é tão ridículo. Umas mulheres feministas foram criar um simpósio, uma discussão, um seminário sobre alguma coisa, e elas decidiram que o nome seminário é muito machista. Então elas criaram o termo ovulário. Olha que bizarro. Ovulário dos movimentos das mulheres de Jacobina. Gente, claro que a gente não é contra as minorias. Eu só estou tentando mostrar aqui pra gente como que por trás, por debaixo é obscuro. Próximo. Então, feminismo e a decadência moral. Aí a gente tem aí, eu coloquei, dei uma embaçada para não ficar muito chocante, mas tem aí as feministas invadindo igrejas nuas, fazendo cocô, quebrando, vilipendiando símbolos sagrados, se masturbando com crucifixos, enfim, coisas horrendas. E afrontando mesmo. Uma coisa é você confrontar nas ideias, outra coisa é afrontar. Aqui eles estão afrontando mesmo os cristãos católicos e protestantes. Aqui mais figurinhas das manifestações delas. Meu corpo, minhas regras, marcha das vadias. Ah, mas você não entende ironia? Claro que eu entendo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Fazendo sexo dentro da igreja. E vamos falar então sobre as controvérsias da tese Meu Corpo, Minhas Regras. Só para resumir. Pesquisem esse documentário. O Grito Silencioso. É uma história de um abortista muito famoso aqui nos Estados Unidos. E ele deixou de ser abortista porque quando surgiu o ultrassom, ele começou a acompanhar os abortos pelo ultrassom. E ele percebeu que o fetozinho corria da pinça abortiva. Ele corria para os cantinhos do útero e, num determinado momento, ele fazia a expressão de dor, de grito. Por isso que se chama grito silencioso. Ele ficou tão passado com aquela imagem que ele saiu da sala e daquele dia em diante, ele passou a ser pró-vida. E essa senhorinha aqui, essa moça de camiseta vermelha, ela é uma abortista famosa. E ela falou o seguinte, tem esse print aí. Aqui não dá para ler, mas ela falou o seguinte: não, as crianças não sofrem, não, elas não gritam não, porque a gente corta a garganta deles. Ela falando para cristãos, para os cristãos pró-vida, enfim. As consequências da imoralidade, aqui, das controvérsias do Meu Corpo, Minhas Regras, é gravidez indesejada na adolescência, agressões à mulher e às crianças, retira-se Deus, e quando o caos chega, o Estado se levanta como salvação moral da sociedade. O aborto, com o lobby da ciência, é favorável ao assassinato de bebês nos mais diversos motivos. E a agenda do aborto é como se fosse um culto moderno a Moloque. Lembra de Moloque, onde os antigos sacrificavam as crianças? Aqui a gente tem uma imagem de Moloque. E aqui um grupo de cristãos protestando a favor da vida das crianças. E a esquerda, quando foi aprovada a lei do aborto em Nova York, que as crianças podendo ser abortadas até os 9 meses, os progressistas, a esquerda, colocou um demônio inflável nas galerias para afrontar os políticos conservadores. A hipocrisia da agenda da morte. Então, aqui a gente tem, vou correr aqui para não ficar cansativo, aqui a gente tem a Margaret Sanger, que ela dizia que as pessoas negras, ela dizia que são como ervas daninhas e precisavam ser exterminadas. Só que tudo isso em nome de saúde da mulher, entendeu? E essas 4 mulheres negras ativistas, elas denunciaram o aborto como genocídio de crianças negras. E eu tenho acompanhado alguns sites de pais ativistas cristãos no Canadá. O Canadá, gente, está muitos anos-luz do Brasil em termos de progressismo. Temos, então, a ideologia de gênero.
E a ideologia de gênero, a gente viu recentemente a afronta do coral gay de São Francisco, vocês viram? Estava na internet. Aqui tem alguns casos que têm acontecido no mundo que vocês podem pesquisar. Na Escócia, alunos de 4 anos podem mudar de sexo sem o consentimento dos pais. Na Noruega, pátria educadora. Lembra alguma coisa? Pais cristãos são acusados de radicalismo por causa da doutrinação cristã. Então, eles foram afastados dos seus 5 filhos pelo Departamento de Proteção da Infância. O padre Ricardo de Mello tem feito um trabalho incrível. E a gente tem que dar as mãos aos nossos irmãos católicos, porque embora a gente discorde em muitas coisas, naquilo que converge, que é Jesus Cristo, a gente tem que se apoiar, porque a esquerda ela é muito articulada, e a gente precisa se articular também. Essa mulher se chama Amparo, a esquerda aqui, Amparo, ela é ex-revolucionária e funcionária da ONU, e ela denuncia a estratégia da organização para minar a fé católica ou fé protestante e implantar o aborto em todos os países do mundo, sob a pílula dourada da educação sexual. E eles fazem isso com ações de incentivo à promiscuidade para justificar aborto legal e ilegal sobre o comércio negro de restos de fetos para a indústria de cosméticos. Tudo isso misturado. A Suécia, embora tenha ideologia de gênero e banheiros neutros, é o 2º país do mundo em número de estupros. Aqui tem 2 casos clássicos que vocês podem pesquisar na internet sobre a tragédia da imposição da ideologia de gênero, ou seja, a dessacralização da figura humana. O caso do Juan no Brasil, que a gente sabe, que a mídia ficou caladinha porque as 2 mulheres que mataram o Juan eram esquerdas, eram do PT, então abafou esse caso, não se viu falar muito, a não ser em sites de direita. E o caso clássico a farsa do John Money, que é os experimentos de transgênero vendido como caso de sucesso, e o trágico caso dos irmãos Bruce e Brian Raymond. Está na internet, depois vocês pesquisem, não vou entrar em detalhes. E o Paradoxo da Igualdade, que é também um documentário aqui em preto e branco, essa foto, muito interessante, que vai falar sobre isso. Isso tem legendado em português. Existem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que fizeram cirurgias querem voltar atrás. Porque existe uma estimulação exacerbada de cirurgias, e depois o fim é muito triste. Sobre ideologia de gênero na educação, então, isso é documentado no Brasil. E sobre o kit gay, que na verdade é um nome pejorativo, desafio vocês a pesquisar sobre o assunto. É uma questão muito delicada. A questão LGBT a gente não pode ignorar, é uma realidade. Nós cristãos, a gente não é contra os direitos civis das pessoas, amparos sociais, a gente não é contra isso. O que a igreja bate o pé é que a igreja não quer que isso seja imposto da porta da igreja para dentro. Existem igrejas especializadas nesses casamentos. Então, que se case numa igreja onde se permita, né? Então, para terminar, gente, aqui sobre o documento onde fala sobre o público-alvo, que eles falam que é só escola de 2º grau, mas quando você vai pesquisar lá no meio do projeto, é crianças do ensino básico, tá? Agora, falando sobre racismo, o racismo e as suas controvérsias. O movimento dos Panteras Negras, que eu já disse, sobre o desentendimento que eles tiveram com David Horowitz, e aqui um cristão de camiseta verde sendo agredido pelos Black Lives Matter. E a polêmica do presidente da Fundação de Palmares, apesar de ser negro, censurou figuras do Carlos Marighella e Madame Satã das referências do acervo cultural da instituição por considerá-las de baixo teor moral. Gente, pesquisem quem foi o Madame Satã. E depois, o Nelson Mandela, ele lutou bravamente contra o apartheid, mas ele certamente se iludiu com o marxismo e cometeu excessos, como qualquer pessoa está sujeita a cometer excessos. Ele disse a seguinte frase: o movimento comunista ainda enfrenta inimigos poderosos que devem ser completamente esmagados e varridos da face da terra, antes que o mundo comunista possa se concretizar. Então, eu acredito que a premissa da luta da maioria das pessoas com relação... Eu não sou contra as causas. Eu tenho uma amiga lindíssima que faz um trabalho maravilhoso em Belo Horizonte. Eu só estou querendo dizer o seguinte: se você quer luta racial, lute, mas lute com Deus. Por exemplo, eu não estou aqui para destruir a figura do Mandela, tá, gente? A única coisa que eu estou querendo mostrar para vocês, de novo, a revolução sem Deus, ela vai dar problema. Então, o que não se conta é que, apesar da luta linda do Mandela, teve também muita violência, atrocidades, corrupção, genocídio, extermínio de irmãos negros. Teve um grande poder midiático apoiando ele, estratégias de marketing em torno do líder sul-africano para construir a imagem de Mandela como um herói libertador. Mas sabe o que a mulher dele falou, a Vini, a famosa Vini? Ela disse o seguinte, que enquanto os supostos traidores da causa anti-apartheid eram queimados, vivos, com um pneu no pescoço, ela dizia
que os sul-africanos deveriam se libertar com caixas de fósforo. Eles perseguiam os negros opositores e eles tinham uma forma muito cruel, era queimar pessoas vivas, inclusive negros, com pneus. Então aqui tem algumas fontes oficiais, inclusive do New York Times, sobre tudo isso que eu estou falando do Mandela, ok? Quem sou eu na fila do pão? Essa apresentação não tem intenção de destruir a biografia de Mandela. Eu acredito que, apesar do engano, há sempre um nível de sinceridade e verdade nas pessoas no início das suas lutas, antes de se corromperem ao poder. Mas assim como a palavra de Deus, de forma transparente, não esconde as mazelas dos servos de Deus no passado, essa apresentação visa nos lembrar que nós não devemos ter ídolos nem na política nem na igreja. Nossa esperança está somente em Jesus Cristo. Os antifas, e como que isso está ligado à violência, essa semana eu vi no Brasil um manifesto onde as pessoas da esquerda pediam o fim da polícia militar, a mesma coisa nos Estados Unidos, e interessante que eles pedem o fim da polícia militar, mas romantizam o crime, sabe? E aqui no Texas, umas fotos da sociedade protegendo a sua propriedade privada com armamento pesado. Então, a manifestação ocorreu de forma muito tranquila, porque aquela máxima que o pessoal conservador gosta de dizer, né? Povo armado é mais difícil de se implantar uma ditadura. Os pontos negativos do armamento, os acidentes de shot, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muito. Eu não estou fazendo apologia, tá, gente? A armamentos. Eu fui criada a não ter armas nem de brinquedo. Meus pais nunca deram armas de brinquedo pra gente. Eu só estou querendo ilustrar para você como o debate do desarmamento é delicado e possui viés bastante obscuros. Aqui algumas diferenças sobre as cosmovisões conflitantes de direita e esquerda, que a gente precisa saber. Eu vou salientar algumas delas. Esquerda, pensamento otimista do mundo, se autoproclama como a salvação da sociedade. Os conservadores, pensamento realista, às vezes visão pessimista do mundo. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Na esquerda, relativismo moral, alteração de princípios da realidade com transformações sociais. Nos conservadores, leis absolutas, a moral objetiva, universal e sagrada. O Estado em detrimento da família, na esquerda, demonização do patriarcado e, em última instância, rebelião contra o patriarcado superior, que é Deus. E nos conservadores, a sociedade, a base da sociedade é a família. E a família é uma bênção, é um sonho do coração de Deus. Famílias saudáveis igual sociedade saudável. Aí você vai ter as questões de ideologia de gênero, como que a gente enxerga totalmente diferente. E por último, as lutas de classes. O rico é a desgraça do pobre. E no conservadorismo, o rico, cooperação entre as classes, onde o rico pode funcionar como elevador social, gerando trabalho e riquezas. Assistencialismos com fins eleitoreiros, manter o necessitado refém da sua necessidade. E geralmente o conservadorismo vai pautar pelo desenvolvimento comunitário e deve tornar o assistencialismo temporário a fim de evitar subserviência, ou seja, ensinar a pescar. Bom, em teoria deveria ser assim. Obviamente que não existem sistemas perfeitos e por isso que eu digo, a gente não tem que trocar a esquerda pela direita. Não é isso, a gente tem sempre que olhar para Jesus, porque qualquer que seja de ambos os lados, eles vão sempre pecar. Para não falar que eu só falei de esquerda, vamos falar de direita também? Então, por mais que o governo militar do Brasil veio para frustrar os movimentos de intenções comunistas, a gente não pode negar que realmente houve exageros. Sim, houve exagero no governo militar do Brasil. E aí, aqui tem um breve panorâmico histórico da República Brasileira e os embates entre comunismo e conservadorismo no Brasil. E eu quero salientar uma coisa. Eu não sei se vocês lembram da intentona comunista, onde o líder foi o... Como é que chama? O Carlos Prestes, a esposa da Olga, lembra do filme? Que fez até a coluna Prestes. Tem entrevista desse cara no Roda Viva. E você percebe que ele é muito idealista. Então, eu acredito que ele era muito sincero. Ele é uma figurinha, tipo assim, que eu acho muito simpática, que eu gosto de ver as reportagens dele. E aí você vê que é um ideal, assim, você vê que a pessoa realmente sonha com a Revolução Comunista como se fosse uma coisa maravilhosa e boa. Só que ele não viveu tempo suficiente para ver a queda da União Soviética. Porque as mazelas do comunismo na União Soviética só foram reveladas muitos anos depois. Então, houve excesso, sim, no governo militar do Brasil, de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. Aqui na esquerda, você está vendo as revolucionárias testando, sendo treinadas com armamento pesado para combater. E eles mataram esse soldado, que se chama Cosel Filho, que foi uma morte famosa, que foi vítima dos revolucionários no Brasil. Aqui na direita, tem também um atentado famoso no Rio Centro, onde os militares tentaram, foi um atentado que deu errado, eles fizeram para incriminar a esquerda, acabou dando errado. Enfim, existe excesso dos dois lados. E para dizer o seguinte, a gente tem que olhar só para Jesus mesmo, porque se a gente olhar para o homem, a gente está frito. Aqui, as vítimas, essas fotos aqui embaçadas, são vítimas assassinadas pelos revolucionários no Brasil, os revolucionários esquerdistas. Inclusive, a nossa ex-presidente fazia parte de vários desses grupos, ok? Então,
pela causa vale tudo. Eles mataram, eles torturaram, Então, é por isso que às vezes a gente vai ouvir o golpe militar. A esquerda vai chamar o golpe militar de golpe militar e os conservadores vão chamar o golpe de militar de contragolpe. Os militares do Brasil estavam tentando impedir tudo isso que eu mostrei para vocês, o comunismo. Aqui o MST, que anarquia como ferramenta de transformação social, obviamente não se pode generalizar, deve ter gente tranquila, mas geralmente eles pregam a anarquia. As 4 mulheres para a vida que eu disse que denunciaram o genocídio dos negros, algumas frases, enfim, teorias da conspiração. Isso é muito interessante. A gente falou das grandes filantropias e, de fato, eles têm o poder de desestruturar economias e nações de continentes inteiros, e eles lucram com isso. Aí tem algumas fontes oficiais, inclusive no New York Times, de como o George Soros, que é o mega capitalista, como que ele enriqueceu apostando contra a moeda inglesa. E aqui algumas frases em jornais oficiais que atestam isso que eu estou dizendo, ok? E é muito interessante como que eles vão sempre investir e estar de olho em lideranças de esquerda, jovens ao redor do mundo. Aqui tem uma homenagem da Marielle. Coitada dessa moça, ninguém merece ter um final de vida assim. Mas eu quero dizer o seguinte, essas grandes filantropias, elas vão infiltrar para formar lideranças. Algumas dessas lideranças, eles investem um pouco. De certa forma, elas vão crescendo de forma orgânica, mas os grandes filântropos e as grandes lideranças da esquerda obscura no mundo vai estar sempre por detrás desses movimentos. A Greta com o George Soros e que deixou escapar acidentalmente um e-mail super confidencial onde ela recebia ordens sobre as ações que ela tinha que fazer, simultaneamente com algumas figurinhas de Hollywood, porque as pessoas começaram a reclamar, não, essa menina é pau mandado, essa menina, tem alguém manipulando essa menina. E aí acho que eles decidiram colocar ela para postar ela mesma as coisas. Como ela é uma criança, ela postou acidentalmente um documento da chefia dela, do que ela tinha que fazer. Só que como tem sempre um nerd de plantão, alguém fez um print screen. Isso está na internet, vocês podem ver. De novo, sobre o gramscismo e o projeto de unificação de poder. E aí, claro que vocês já ouviram falar, mas algumas organizações que visam essa unificação da esquerda na América Latina. E queria até sugerir que vocês sigam o canal do Brasil Paralelo. Tem um documento muito interessante que fala sobre a estratégia das tesouras, como que o PT e o PSDB articulam no mesmo sentido. Muito interessante. Então, o que acontece na maioria dos países da Europa é o estado welfare state, que é o estado de bem-estar, que não necessariamente são socialistas. Eles têm algumas características de assistencialismo, mas eles são de economia aberta. E, por fim, esse é um artigo muito interessante que eu sugiro que vocês leiam. Por que os intelectuais amam o marxismo e seus soldados, enfim. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Está aí o site, para quem quiser ver depois. Ele vai falar o seguinte. Como um sistema pode falhar por tanto tempo, de tantas formas, deixando um rastro de morte e sofrimento em seu encalço e ainda ser considerado idealista? A resposta é que o comunismo é idealista, em um sentido estritamente filosófico, e isso não é nada bom. Ou seja, espíritos de engano. O sonho comunista não morrerá ao sinalizar seu apelo moral, porque o desejo desesperado de entrega ao ideal de altruísmo coletivizado, mesmo quando ele se traduz na prática em gulags, fome e miséria, a recusa do indivíduo a ajustar suas ideias em resposta do feedback da realidade é em si uma base crucial do comunismo. Ou seja, o quão poderoso e nocivo é quando a gente idealiza alguém ou alguma coisa em aspectos platônicos. Há uma retroalimentação das lacunas e as carências da nossa alma, que vai promover desconexão da realidade. É como amor mal resolvido, sabe? Que nunca se concretiza e fica no e se pudesse, e se, fica na idealização e ganha uma áurea mágica. E eu queria lembrar vocês que Jesus, ele nos chama para a realidade. Um caso que me chama muita atenção é o caso do endemoniado gadareno. Quando Jesus liberta o endemoniado gadareno, ele pede para seguir Jesus. E o que Jesus fala para ele? Não, volte para a sua família e testemunha aquilo que eu fiz para você. Eu achei muito interessante, porque olha como que Jesus chama para a realidade. Aquele rapaz, possivelmente, não tinha vida, ele era escravo, vivia perambulando pelos cemitérios. Possivelmente, ele foi privado de convívio com a família. E Jesus diz para ele, volta para sua família, porque a família daquele rapaz precisava ver o que Jesus tinha feito nele. Talvez se ele seguisse Jesus, eles iam ficar sabendo, mas me disseram que ele foi livre.
Aí está caminhando por aí, entende? Outra coisa é eles verem na prática, dia a dia, aquele cara louco que vivia endemoniado, machucado, ferido pelos cemitérios, completamente restaurados. Isso para mim, para nós, a gente tem que ver isso, é Jesus chamando ele para a realidade. É como se Jesus estivesse dizendo, filho, volta para sua família, vai recuperar o tempo perdido, sabe? E outra coisa também que Jesus chama a gente para a realidade. Os filhos de Zebedeu, lembra? Em Marcos 10, 32, 52, eles pedem para ser... O Luciano subirá falar uma coisa até muito engraçada. Era como se eles pedissem para ser o Ministério da Fazenda e o Ministério, sei lá, da Economia. Eles pedem para ficar à esquerda e à direita de Jesus quando Jesus implantasse, né, o reino dele. Eles achavam que o reino de Jesus era nessa terra. E Jesus disse para ele, olha, isso não cabe a mim. Chamando eles para a realidade. Mas vocês podem beber do meu cálice? E eles dizem, sim, podemos. Então, de fato, vocês beberão do meu cálice. Mas isso não cabe nem você nem a mim. Ou seja, eles se tornaram mártires depois, porque com a própria boca eles profetizaram isso sobre a vida deles. Mas Jesus, de novo, chamando ele para a realidade. E também com a mulher samaritana, lembra? De quando Jesus dialoga com ela na beira daquele poço. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque vede, irmãos, agora 1 Coríntios 1, 18 e 30, apóstolo Paulo. A vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que nada são, para aniquilar os que são. Muito interessante, né, Paulo, fazer esse discurso na Grécia, o berço da filosofia ocidental, muito incrível. E resumindo, para acabar, progressismo versus conservadorismo, sobre o perigo de remover marcos morais e éticos, tanto na política, no Estado, na sociedade, na ciência, na família e na igreja. Conservadorismo, doutrina política que valoriza a manutenção de valores, tradições e estruturas sociais, a vida. Progressismo, marco inicial do iluminismo, idade moderna e hoje muito difundida, ampla e historicamente permeada pelo marxismo. Porque a base judaico-cristã é o maior entrave para a revolução. Por que eles querem destruir, além de destruir a família, eles querem destruir a base judaico-cristã? Porque, primeiro, Jesus nos chama para a liberdade. Deus nos chama para a liberdade. E liberdade requer responsabilidade do livre-arbítrio. Nossa noção de liberdade em Deus e a valorização e o respeito ao indivíduo que ele promove dificulta a implantação das revoluções comunistas e a hegemonia estatal ante Deus. Para o Estado ser Deus, a família e a igreja é a última barreira a ser destruída. Ponto 2. Somos a imagem e semelhança de Deus, templos do Espírito Santo. Se somos corpo, alma e espírito, nós respeitamos a vida desde a concepção. O progressismo vai investir em discussões filosóficas e ações que violem e dessacralizem esses princípios. E por último, Jesus é a única autoridade que está acima de todo principado. Ele jamais foi militante de causas terrenas, Jesus valorizou o indivíduo. Jesus não aderiu a nenhuma política, tanto é que as pessoas, os discípulos, tiveram dificuldades para entender, achavam que ele ia colocar um reino na terra, mas ele sempre deixou claro que o reino dele não é desta terra. Nós sabemos que o reino deste mundo é de Satanás. Essa verdade que Jesus valoriza o indivíduo dificulta a alienação em torno de um político como salvador do mundo, pois a nossa salvação está em Cristo. Vi esses dias na internet, achei muito interessante. O dia que o muro de Berlim caiu, adivinha para que lado a população correu? Pensar ainda é grátis. Esse site cubano tem uma reportagem muito interessante sobre uma resolução que iguala o nazismo ao comunismo. Tem a fonte, depois posso passar. Enfim, sobre as engenharias sociais, não vou entrar em detalhes. Aqui sobre o que eu tenho acompanhado nos sites, grupos de pais no Canadá, vans da Parenthood que vão nas escolas, incentivam as adolescentes a fazer aborto sem que os pais saibam, e os grupos cristãos sempre protestando. Então, a da direita é uma cristã que foi presa por discordar. Aqui as vans pro aborto que vão na frente das escolas, dizendo que as crianças, incentivando as adolescentes a terem vida sexual livre, a não arcarem com a responsabilidade das suas ações, porque afinal a gente tem aborto e seu papai e sua mamãe nem precisa ficar sabendo. E também as vans pró-vida que também vão na frente dessas escolas. Aqui alguns pais que eu tenho acompanhado, o Trudeau. Foi denunciado que a Parenthood estava comercializando restos de fetos abortados. E tudo isso com o apoio dos democratas e dinheiro público. Aqui uma trans, numa performance demoníaca, simulando o aborto num bar. É profético que o escândalo virá e o mal triunfará temporariamente.
porque no fim dos tempos, está escrito que no fim dos tempos tudo vai acontecer. Mas não sejamos agentes do mal. É possível agir? Sim, é possível. Esse rapaz aí, o nome dele é David Leiden, ele denunciou bravamente a indústria do aborto que comercializa restos de bebês abortados e, enfim, ele é considerado William Wilberforce dos tempos modernos. Existe até uma ONG provida de cristãos do Canadá que se chama Wilberforce Project. São cristãos canadenses que brigam contra o governo do Canadá para que a indústria do aborto não seja financiado com dinheiro dos contribuintes. E um filme que vocês podem assistir também é o Unplanned. A igreja tem o dever moral de se posicionar a cada vez que uma ideologia demoníaca esbarra na nossa fé, nas nossas famílias ou nas nossas crianças. Aqui não vou entrar em detalhes, não vai demorar. Aqui algumas performances de ideologia de gênero nas bibliotecas. As crianças sendo expostas. Aqui, mais algumas manifestações do que o progressismo tem feito. Jesus, satirizado como um ser homossexual dançando aí. Um evento que teve aqui em Houston, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque isso tem a ver com semântica, com mensagem subliminar, que tem muito a ver com a minha área, mas não vou entrar em detalhe agora, porque não vai dar tempo. Exposição de arte que queima bíblias, incentivando aborto e suicídio na escola. E aqui, a loucura do ativismo trans radical, as lojas vendem pênis de tricô para meninas de 3 anos usarem nas calças para que possam parecer meninos. Pediatra censurado no YouTube por criticar cirurgia de mudança de sexo. E esse grupo de cristãos que eu sigo no Canadá, eles têm denunciado que o Canadá tem feito uma verdadeira matança de crianças, especialmente meninas, síndrome de Down. É a famosa eugenia, sabe, de melhoramento de raça. Tudo disfarçado de saúde da mulher. As controvérsias das questões de ideologia de gênero, o homem que se disfarçou de mulher e abusou de mulheres na cela. O caso do homem que se declara criança, ele tem 26 anos, mas ele se declara criança. O caso do cara na Argentina que se declara mulher para receber aposentadoria mais cedo. E a controvérsia dos atletas trans do esporte e a sua superioridade da força física. Negação da biologia, de novo. Alguns princípios conservadores, basicamente o conservadorismo vai pautar pela ordem moral e duradoura, prudência, princípio da imperfeição, logo precisam se purificar, precisam de Deus, liberdade e propriedade são intimamente relacionadas, propriedade privada é sua casa, é um lugar sagrado, ações comunitárias voluntárias, tanto quando se opõe no coletivismo involuntário, enfim. Como o mundo enxerga, a esquerda e a direita, geralmente a direita, Deus, pátria e família, é visto como algo idiota, ridículo. De novo, nossa esperança não está nem na esquerda nem na direita, a nossa esperança está em Cristo. A esquerda é sempre pintada como algo nice e os conservadores trogloditas. Resumindo, pavimentando o caminho para o globalismo e o anticristo. Um mundo progressista politicamente correto, baseado em justiça própria, ateísmo, politeísmo estão na moda, o homem no lugar de Deus, marxismo cultural, socialismo, correram com o comunismo da Europa, mas se tenta de forma camaleônica instituir um projeto de poder através da New Left, sociedade pro aborto, assassinatos de bebês, disfarçado de direitos humanos, hipocrisia, engenharia de controle social, ideologias de gênero, transmutação, seres híbridos, sociedade fragmentada em minorias, discussões e debates infinitos, desconstrução da mulher, diluição do macho, héteros contra gays, esquerdas contra direita, etc. E, para finalizar, nem esquerda nem direita, nossa esperança está em Cristo. Eu vi essa placa aqui nos Estados Unidos, achei lindo, Jesus 2020. Então, isso é muito importante falar, porque eu acredito que em algum momento do desfecho dos últimos acontecimentos que antecedem o ápice do governo do anticristo, pode ser que a esquerda e a direita elas vão se unir contra a igreja e contra os princípios eternos de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, cabe a nós, igreja, nos posicionarmos sempre a favor de quem defende os inocentes, os necessitados, os direitos humanos de verdade. Como diz a mamãe fala uma coisa muito interessante, eu não voto em política, eu voto em projetos. Então, escolhamos projetos que respeitem a família, que respeitem a vida, que respeitem a fé das pessoas. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre a Escola Sem Partido, através do site da Ana Campanhola, ela tem um material incrível. E a família sobre o olhar progressista e conservador, mas, de novo, a gente está vendo questão de manipulação semântica. Todavia, para a gente que conhecemos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo de Deus para nos instruir, prestemos atenção, porque quem tem ouvidos, ouça. Gente, a gente tem Você concorda com tudo que o presidente faz? Eu fiz o voto útil, não me arrependo disso, não acho que ele seja perfeito,
Mas eu acho que às vezes ele é ogro, sim. Pesquisei sobre várias contendas sobre ele e ouvi o outro lado da história. Enfim, não estou defendendo, só quero dizer o seguinte. Às vezes precisa de um ogro, sabe? Para bater de frente com esse sistema. Eu não consigo fazer nesse momento, eu não consigo fazer uma análise definitiva sobre o governo atual do nosso Brasil. Por isso a gente tem sempre que orar pelos nossos governantes, né? E depois tem o vídeo dessa trans, onde ela afirma categoricamente que eles querem destruir a família sim. E olha que linda essa frase do Russell Kirk. A melhor maneira de criarmos uma nova geração de amigos das coisas permanentes é gerar filhos e ler para eles durante as noites e ensiná-los aquilo que é digno de louvor. O pai sábio é o conservador das antigas verdades. O Stephen McDowell vai dizer o seguinte: as alianças bíblicas do casamento mantêm um casamento firme e forte. Sem famílias fortalecidas, nenhuma nação sobrevive por muito tempo. O cerco está se fechando, igreja. Decadência ética, moral e espiritual. Um homem de cadeirante que foi preso por estar pregando em praça pública. Um homem de 79 anos atacado por pregar no metrô de Nova York. E a Carta Capital sugere a Damares que faça sexo com Jesus Cristo. Lembra quando ela contou o testemunho, que até hoje as pessoas zombam dela? Enfim. Professor da UFF diz que torcer para que matem a tiros evangélicos e fascistas na Bolívia. Ou seja, ódio do bem, né? Indignação seletiva e ódio do bem. Por fim, símbolos e sinais satânicos e demoníacos têm sido cada vez mais comuns. O espetáculo bizarro da estranha inauguração do túnel Gotthard na Suíça, a Netflix com algumas séries bem bizarras, a estátua de Baphomet colocada temporariamente em frente ao Capitólio estadual de Little Rock, capital do estado do Arkansas, em protesto em defesa do Estado laico. O episódio foi tema de reportagens nos principais veículos do país. E um líder da igreja satanista transexual vence as primárias no partido republicano de Donald Trump. Ou seja, não tem para onde correr. A gente tem que olhar para Jesus, porque... Então a gente vê inversão de valores. A pedido de Alexandre Padilha, Câmara volta a debater união poliafetiva. Site petista defende o serial killer e satanista Lázaro Barbosa. Drauzio Varela teve que pagar 150 mil ao pai do garoto morto pela transexual Suzy, porque eles acharam que foi irresponsável, porque tinham crianças escrevendo para esse assassino, com dó dele. Sobre rigor da lei, Jesus salvou o ladrão na cruz, mas Jesus não o eximiu de arcar com as consequências dos seus crimes. Ele morreu na cruz, ao lado de Jesus. Cristo proibido, Secretaria de Educação de São Paulo, referências ao cristianismo pode ofender minorias de outra fé. Satanistas criam cursos infantis para contrapor o ensino cristão nas escolas dos Estados Unidos. E China proíbe professores de mencionar Deus em sala de aula. Resumindo, a proposta não é trocar uma ideologia progressista pela conservadora, mas lembrar a nós mesmos que a verdadeira revolução é a revolução da cruz e nem esquerda nem direita. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Então, quer lutar pelas causas dos menores, pelos órfãos, pelas viúvas, pelas causas raciais? Lute, mas lute com Deus. Coloque Deus do seu lado. Lute bravamente, mas fuja da imbecilização coletiva que tenta ridicularizar e definir o legado masculino. Pois da mesma forma que o feminino é sagrado, o masculino também é. Jesus é o nosso maior referencial de vida. Ele pediu que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Reeduque a si mesmo, seus filhos, a amar e respeitar o próximo, independente de classe, raça ou orientação sexual, mas não permita que essas ideologias, cheias de controvérsias obscuras, ditem os padrões de pensamentos e comportamento dos seus filhos, pois disfarçados de direitos humanos, fazem apologia imoralidade e impureza. Ser de Cristo em espírito e em verdade sempre foi e sempre será a maior expressão de resistência e subversão contra esse mundo caído. Apesar da sociedade líquida, temos diretrizes eternas. O Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre como a gente vive numa sociedade imediatista, que nada é feito para durar, mas nós temos princípios eternos. E eu quero terminar essa palestra pedindo a gente para orar por essa nação, pelo nosso país, pelas nossas famílias, nossos filhos. E eu quero lembrar vocês. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos com argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 3, 5. E um dos que eu mais gosto. Rogo, pois, a vocês, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigada. Obrigado, minha irmã. Obrigado.
Pastor Márcio, vem cá para orar. Queria até que o pastor Márcio orasse. Essa tem sido, gente, eu voltei agora do Brasil, essa tem sido a realidade. Universidades do Brasil. Você não acredita? Vai fazer visita a uma, né? Não são todas, né? Mas a grande maioria. Vai fazer uma visita a uma universidade, vai conversar com os jovens lá no Brasil. Eu vim assustado, né? Como eu acompanho muito aquele Nicolas Ferreira, que é um jovem de Minas Gerais, ele é vereador, né? E ele tem falado muito, ele estudou na PUC, que ele fala que a PUC não é mais católica, mas é comunista, completamente comunista. Ele sofreu muito, principalmente quando ele falou que ele é cristão. Então é importante trazer esses pontos para podermos, assim, nós pais conversar, né, assim, dialogar bem com os nossos filhos e principalmente, gente, não é só conhecer muito bem isso, é ter vida com Deus, ter vida com Deus dentro de casa. O relacionamento, né, começa com Deus dentro de casa, pai, mãe, filhos, e realmente viver, né, uma verdade, o evangelho de verdade, porque a Bíblia fala que o maior é o que está em nós, né, do que nesse mundo. Então, nós podemos, a Bíblia, Jesus falou que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Então é importante a gente permanecer firme. Amém, pastor? Rapidinho. Eu sou filha de político do Baixo Clero, um político pequenininho no interior de Goiás. E meu pai sempre foi um homem muito íntegro, muito verdadeiro e muito idealista. Então eu acho que eu herdei um pouco desse sangue revolucionário nas veias, e eu lembro que no início quando eu fui fazer a universidade em Belo Horizonte, eu ganhei aquele livro Brasil Nunca Mais. E eu devorei aquele livro dentro do ônibus, indo para Belo Horizonte, e eu ficava pensando, meu Deus, eu queria ser revolucionário, eu queria ter vivido nessa época. Só que aí, graças a Deus, o Senhor me alcançou, eu vim para o Senhor. Aí você chega na universidade, aqueles livrinhos da Revolução Comunista sempre estão no corredor, trocando de mão em mão. E aí você lê, você fica, poxa, que legal, não sei o quê, porque eles falam, são livrinhos pequenininhos que você lê e você acha que você já sabe tudo. E eu tentava argumentar com a minha vozinha assembleana, até pedi perdão para ela muito tempo depois, vó do céu, me perdoa, não sabia o que eu estava fazendo. Porque a vovó sempre teve uma visão muito lúcida sobre essas coisas. E graças a Deus o Senhor me alcançou. E na cruz morreram todas as minhas paixões. E o jovem tem essa sede de mudar o mundo. Hitler falou que não temia tanto um grande exército do que um jovem sonhador. Então, ali morreu minhas paixões. E toda vez que eu era afrontada, porque às vezes tinha uma professora que às vezes afrontava a gente, Deus na frente, às vezes eu não tinha argumento, mas eu só baixava a cabeça e adorava. Então eu sou muito grata a Deus por isso, por ter me alcançado. E que Deus nos use, a nossa geração e os meninos. Amém. Eu também era da Juventude Socialista Brasileira, fui um dos vice-presidentes da Juventude Socialista no Rio de Janeiro. E Deus alcançou, né? E libertou. Sabe, amados, nós temos que... Uma coisa muito interessante que foi falada aqui, que nós não estamos falando... realmente confunde muito. Mas nós não estamos falando diretamente de esquerda ou de direita. Exato. Nós estamos falando de ideias. Porque Jesus não é rei sobre partido. Ele não é da parte de lá ou da parte de cá. Ele é rei de tudo. Amém? Ele é senhor de tudo. Né? Tem gente da esquerda e tem gente da direita que... é servo de Deus e que vai para o céu, como a irmã falou, né? Mas nós temos que lutar contra a ideia. E uma das coisas principais que o inimigo está usando hoje é a televisão, são os meios de comunicações que estão vendidos, entregues na mão do inimigo para confundir a cabeça das nossas crianças. E não é à toa, né? Porque a Bíblia já fala, tem um versículo Efésios 2:2 que fala assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Por onde andam as ondas de televisão, né? Andam no ar, né? E a Bíblia fala que ele é o príncipe do ar. Então a gente tem que ter cuidado, guarde a sua casa, cuidado, porque a televisão, o computador, ele é uma porta que você está entregando o teu filho para que o estranho entre e converse com ele. Para que o estranho entre e infiltre na mente dele ideias que vão contra os valores que a palavra de Deus te ensina, que a palavra de Deus te orienta. Então guarde a tua casa. Mais que tudo, o que nós podemos fazer, de que adianta a gente querer transformar o mundo se não transformarmos o nosso lar, se não protegermos, não sermos guardiões da nossa casa, da nossa esposa, do marido, dos filhos principalmente.
converse com seus filhos, fale com eles, tenha tempo, dedicação integral ao seu filho e à sua filha. Pare, desligue televisão, converse, pratique com ele, porque olha, o tempo passa e ele também, assim como você tem um inimigo, Satanás, o teu filho também tem, amém? Então cuide, seja o vigia, seja o guardião, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu peço que, eu sei que tem irmãos que podem, mas falou de esquerda. Irmão, nós esquece isso de esquerda ou de direita. Vamos olhar para o que foi apresentado, a ideia, o projeto que foi levantado. Tem muita coisa suja, errada na direita. Hoje mesmo eu conversava com um irmão que eu fiquei muito decepcionado com o que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Como ele saiu e abandonou aquele povo, abandonou pessoas se agarrando nos aviões, caindo das aeronaves, entregando os filhos. Leva meu filho, por favor. Qual pai, qual a mãe que faz isso se não foi por um desespero extremo? E aí ele falou, mas o Trump que também queria fazer. E eu falei, é verdade, realmente, o Trump também iria fazer a mesma coisa, provavelmente, de aquilo. Então não é esquerda, não é direita. Nós temos que ver o que é certo. Nós temos que andar no caminho, e o caminho que nós temos proposto diante de nós é Jesus Cristo, amém? Então vamos orar pelas nações, vamos orar pelo Brasil, vamos orar por Angola, vamos orar pela América, vamos orar por Israel, o que o Senhor colocar no teu coração. Sabemos que é inevitável que o mal venha, mas que nós possamos ser uma resistência ativa. A resistência que ora, uma resistência que vigia, que guarda, que protege a nossa casa, em nome de Jesus, Pai, em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor amado, que não falta muito, Senhor. Podemos identificar pelos sinais, pelas profecias que já se cumpriram, ó Deus, que o tempo é curto, que em breve, Senhor amado, ó Deus, tu virá para buscar a tua igreja, que em breve, Senhor amado, um reino vai se estabelecer nesta terra, o reino do anticristo. Mas, Senhor, ó Deus amado, enquanto nós estivermos aqui, nós queremos ser luz no meio das trevas, queremos proclamar a tua verdade, anunciar, Senhor amado, a tua justiça, declarar o teu caminho, não nos curvarmos, Senhor, diante da pressão, diante, Senhor, das forças obscuras que tentam, Senhor amado, impedir a pregação do Evangelho como ele é, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que os líderes, que aqueles que levam, Senhor, o teu Evangelho, não se corrompam, Senhor, não se vendam, Senhor, não, ó Deus, se curvem aos seus interesses humanos, mas que pregue a tua palavra, sem tirar um tio, sem tirar um ponto. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua igreja, levanta os teus servos, como os guerreiros de oração, que intercede, ó Deus, retendo forças e exércitos do mal. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nações. Nós clamamos pelo Brasil, clamamos pela América, por Angola, por Israel, Senhor, e por todas as demais nações que estão sendo afligidas. Ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Deus, dá-nos mais tempo, levanta-nos e dá-nos mais tempo, retém o mal, para que ainda possamos pregar um pouco mais a tua palavra, levar um pouco mais, a alguns mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, abençoa a vida da tua serva, aos irmãos aqui presentes, leva-nos na tua paz, aos irmãos que nos assistem pela internet. Ó Pai, em nome de Jesus, concede uma noite de paz, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a consolação, o poder e refrigério do teu Santo Espírito seja sobre cada um aqui presente e sobre a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, a tua igreja, eu sei que ela tem membros de esquerda, tem membros de direita, mas tu não faz acepção, tu salva, tu eres o Salvador. Abençoa a tua igreja em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe.